Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: o Espírito Santo pode, em algum tempo, abandonar o cristão? O Espírito Santo pode deixar o crente, aquele que nasceu de novo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, apesar que eu tenho no canal esse assunto, mas hoje eu quero trazer uma síntese sobre o assunto para a gente estar recordando. Bora comigo então? Se você não conhece como de Plash, entra, você pode se inscrever, tá? Você pode tocar no sininho de notificações e no rodapé o que você achou desse assunto. Então, se inscreva, compartilhe esse assunto se você achar interessante com outras pessoas. Bora comigo então? Vamos lá. Então o Espírito Santo pode deixar alguém, pode abandonar o cristão? Bom, vamos saber agora. Colocado de forma simples, não. O Espírito Santo nunca abandonará um cristão. Ponto. Essa verdade é revelada em muitas passagens diferentes do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 8:9. O que diz Romanos 8:9? Vamos lá. Romanos 8:9 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito com letra maiúscula porque ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, tá certo? Ok? Esse tal não é dele. Então, se alguém disser, ser ou falar que é cristão, mas não acredita, não tem o Espírito Santo, então esse tal não é de Deus. Esse tal não tem salvação. Então como é que vai perder uma coisa que ele mesmo não tem? Ok? Tá certo? Então vamos lá. Esse versículo deixa bem claro que se alguém não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, então ele ou ela não é salvo. Portanto, se o Espírito Santo fosse deixar um cristão, ele ou ela, no caso, teria perdido o seu relacionamento com Cristo e perdido sua salvação. Então não é possível um crente tocado por Deus, uma pessoa tocada por Deus, nascida de novo, que recebeu o selo do Espírito Santo, perder. Você está entendendo? Ok? Tá certo? Então, não há possibilidade. No entanto, isso é contrário ao que a Bíblia ensina sobre segurança eterna, abre aspas, fecha aspas, dos cristãos. Um outro versículo que fala claramente da permanência da presença do Espírito Santo habitando na vida do cristão é João 14:6. Só lembrando aqui, dando uma olhadinha aqui de volta, a segurança eterna, aspas, fecha aspas, a segurança eterna, ela é totalmente de Deus para com os homens. Não tem nada a ver dos homens para com Deus. Eu já tenho esse assunto no canal, por isso que eu não vou ficar falando. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Então a segurança eterna ao qual nós temos é sabido porque temos o Espírito Santo como selo da promessa desde Joel, tá certo? Então, como eu já tenho no canal, não vou ficar aqui dizendo a mesma coisa, tá bom? Um outro versículo que fala claramente da permanência da presença do Espírito Santo habitando na vida do crente ou do cristão é João 14:6. Aqui Jesus fala que o Pai vai mandar um outro Consolador para que esteja sempre convosco. Em outra tradução diz assim, e o Pai vai mandar um Consolador da minha parte, igual a mim, tá? Então, igualmente a Jesus, nesse sentido, para que os crentes, os cristãos, os que creem em Deus e foram tocados por Ele, não estejam ou não estivessem só, mas que fosse habitado aí pelo Espírito Santo, tá bom? Então, para que esteja convosco para sempre, tá bom? O fato de que o Espírito Santo nunca abandonará o cristão também é ensinado em Efésios 1:13 e 14, onde diz que os crentes são selados, abre aspas, fecha aspas, com o Espírito Santo, letra maiúscula, pessoa, ok? Tá certo? O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Então tudo foi feito por meio dele. Tudo existe para ele.
e por ele são todas as coisas. Então, até mesmo a salvação, nada do que eu venha fazer ou pensar contrário disso vai mudar alguma coisa em relação àquilo que ele já fez, tá bom? Em favor dos homens. O retrato de ser selado com o Espírito Santo é de uma posse ou propriedade exclusiva de Deus. Então Deus prometeu a vida eterna aos que crescem em Cristo Jesus e, como uma garantia da promessa, enviou o Espírito Santo para habitar dentro de cada cristão até o dia da redenção, até o dia da glorificação, até o dia da ressurreição, no sentido de que teremos corpos como de Cristo, tá bom? Então ele enviou o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Da mesma forma que fazemos um pagamento como entrada em um carro, uma casa, Deus providenciou aos cristãos um pagamento como entrada do seu relacionamento futuro com Ele, ao ter enviado o Espírito Santo para habitá-los, que na verdade o próprio Deus já pagou tudo isso, né? Ele pagou na cruz tudo isso. Ele não parcelou, ele pagou tudo de uma só vez e ainda enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco, para que não ficássemos sozinhos ou órfãos, para que fôssemos selados para a vida eterna, tá bom? O fato de que todos os crentes são selados com o Espírito Santo também é visto em 2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. É necessário que você esteja pegando essas passagens, é texto no contexto, tá bom, meu querido? Então, antes da morte e ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo tinha um relacionamento de ir, abre aspas, e vir, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava somente em 3 pessoas, sobre 3 autoridades, o profeta, o rei e o sacerdote. Assunto também que eu já tenho no canal, não vou ficar aqui falando para vocês. Entra no canal, dá uma olhadinha, você pode aí se inscrever e você vai encontrar mais de 400 vídeos prontos, tá bom? Então, a ir e vir era no Velho Testamento, tá certo? O Espírito Santo habitou em Saulo, mas depois retirou-se, ou no caso de Saul, né? 1 Samuel 16:14. Isso estava dentro de uma dispensação do Velho Testamento, tá bom? Sobre Saul, sobre outros reis, profetas, sacerdotes, etc e tal, tá bom? É uma questão de dispensação da velha aliança ou Velho Testamento, tá bom? Então, 1 Samuel 16:14, ao invés, o Espírito Santo veio a Davi, 1 Samuel 16:13, uma diferença bastante grande de uma pessoa para outra. Depois de seu adultério com Betseba, Davi ficou com medo de que o Espírito Santo ia se retirar dele, Salmo 51:11. Em um havia temor e o outro não, tá? O Espírito Santo veio a Bezalel para capacitá-lo a produzir e que era necessário para o tabernáculo. Então, na feitura do tabernáculo, ele veio sobre essa pessoa em Êxodo 31, 2 e 5. Mas isso não é descrito como relacionamento permanente. Por quê? Porque estavam ainda numa velha aliança, no Velho Testamento, onde o Espírito Santo ainda não havia de vir no sentido de fazer morada, porque Cristo não havia ainda aparecido na plenitude dos tempos. Então, depois de Jesus e com a morte de Jesus, o ressuscitamento ou a ressurreição e a ascensão aos céus, aí foi enviada a terceira pessoa. Então, para a gente ter uma ideia melhor, então seria assim, ó, as 3 pessoas da Trindade. O Pai, no início de todas as coisas, só para a gente entender melhor, tá? O Pai na criação, Jesus na plenitude dos tempos, para pagar o preço agora definitivo e para uma nova era de dispensação, um novo tempo, uma nova aliança. E aí Jesus fez a sua parte e enviou o Espírito Santo como selo aos crentes salvos, tá bom? Então, começando com o dia de Pentecostes, em Atos 2, aí de fato, de verdade, a igreja começou. O Espírito Santo começou permanentemente a habitar dentro dos crentes em Atos 2 em diante, lá na festa de Pentecostes, tá bom? A habitação permanente do Espírito Santo é um cumprimento da promessa de Deus de estar sempre conosco e de nunca nos abandonar. Enquanto o Espírito Santo nunca abandonará um crente, como nós estamos lendo aqui, é possível que a gente venha entristecê-lo
entristecer. Deixar ele de fora, não aceitar o direcionamento, tá certo? Eu tenho já esse assunto no canal, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,19, entristecendo o Espírito Santo, Efésios 4,30. O pecado sempre tem consequência no nosso relacionamento com Deus, claro. O pecado ele sempre foi esse empecilho, esse muro, né? Digamos, essa questão de separação. Mas Cristo veio para quebrar tudo isso em nossas vidas e em favor dos seus, tá bom? Embora nosso relacionamento com Deus esteja seguro em Cristo, o pecado não confessado em nossas vidas pode atrapalhar a comunhão. Você pode ficar mais tendencioso à carne do que ao Espírito, tá bom? Tá lá em Gálatas, fruto do Espírito e os desejos, os desígnios ou as ações do ser humano. Gálatas 5, em diante você pode ler de carreirinha, você vai entender melhor, tá? Então essa comunhão ela não pode ser quebrada, ela tem que dar continuidade. Por isso é tão importante que confessemos nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Sabendo que o que Cristo fez na cruz, o perdão que foi perdoado, já foi perdoado para todo sempre. A única coisa que você tem e precisa fazer é reconhecer que sem o pedido de perdão, sem o confessar, sem não é possível ter uma vida com Deus. Porque a vida com Deus ela está dentro dessa relação de amor e perdão, tá certo? Então o relacionamento ele tem isso, de perdoar e amar, de errar e acertar, beleza? Então 1 João 9, dá uma olhadinha lá. Então apesar de que o Espírito Santo nunca vai abandonar os benefícios, deixar o cristão, deixar essa paz, essa alegria, o fato de nós estarmos aqui falando sobre esse assunto não significa que ele se retiraria, né? Que ele deixaria o crente. Imagine você, como seria? Então Deus ele assegura a todo crente, o nascido de novo, que foi selado com o Espírito Santo e que nós devemos por amor, gratidão, estar sempre lembrando, Espírito Santo, olha, eu errei, eu pequei, né? Eu tenho muitas vezes entristecido. Me ajuda, porque é o Espírito Santo que faz em nós a obra. É Ele que restaura em nós todas as coisas. Então precisamos entender que o Espírito Santo é que faz isso em nossas vidas. Então se nós entendemos que a obra é de Deus em nossas vidas até aquele dia, então não devemos viver uma vida de pecado. Porque aquele que nasceu de novo não vive pecando. Porque o próprio Deus não permite que isso aconteça ao ponto dele se perder. Então o crente, aquele que foi tocado por Deus, ele não se perde. Ele não perde salvação. Isso lhe é assegurado até pelo fato de que ele foi selado com o Espírito Santo. E os dons de Deus são irrevogáveis, ok? Então ou você tem o Espírito Santo de Deus ou você não é salvo. Porque todo salvo tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Tá bom, meu querido? Era isso. Apesar de ser um assunto aqui que eu já passei para vocês e que já está no canal, mas eu queria fazer essa lembrança a todos, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai, e até o próximo vídeo.